Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matos. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Para você que já ouviu aquela história de inadimplência condominial, que a taxa vai aumentar, aliás, inclusive segundo o Censo Condominial 2025-26 da própria Ucondo, em pesquisas com a Receita Federal e com o IBGE, no ano passado, segundo semestre de 2025, o índice de inadimplência a mais de 30 dias atingiu o patamar de 11,66%. Talvez isso seja familiar para você, porque para você que mora em condomínio, aumento de taxa condominial por conta de inadimplente não é um negócio legal. E hoje nós trouxemos um especialista nessa parte de inadimplência condominial, que é o Zener Costa. Ele é um empreendedor, líder e fundador da LLZ Garantidora. O que é uma garantidora? O Zener já vai explicar para nós. Visionário de mercado de receita garantida, focado em transformar a gestão financeira de condomínios por meio da inovação e da segurança institucional. Zener, é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigado por ter vindo e também por compartilhar conhecimento sobre esse negócio, né? Sobre essa oportunidade que os condomínios têm de conseguir manter a sua receita fluida, conseguir manter as suas despesas, honrar com seus compromissos com um serviço como de garantidoras. Obrigado, pode se apresentar, falar um pouquinho da LLZ e aí a gente vai correndo aqui o assunto sobre gestão condominial. Bacana. Primeiramente, eu que agradeço. Obrigado aí, Léo, pelo papo, pelo convite. É muito bacana poder estar aqui com você, compartilhando mais um pouquinho sobre esse mercado, né, de cobrança garantida de taxa de condomínio. Esse tema tem levado cada vez mais relevância. Você acabou de falar esses dados, eu vi a reportagem da Ucondo. No ano passado, eu até participei de uma matéria que a mídia procurou a gente, a Ucondo e a LLZ, para falar sobre esses números, que a inadimplência vem aumentando. E um dado, até para dar uma apimentada mais nesse podcast nosso, ontem eu estava em São Paulo e eu estava numa reunião lá no BTG e o Mansueto Almeida, que é o economista-chefe do BTG, não sei se você conhece ele era o secretário do Tesouro no governo Temer. Uhum. E ele é um cara muito bacana, que conhece tudo de economia, acho que não tem ninguém no país que saiba mais de economia do que ele, tenha todos os dados na cabeça. E ele falando que da preocupação que está tendo agora do governo, é uma preocupação extra, e também das principais players do mercado, os principais bancos, as principais empresas do mercado com relação à inadimplência. Uhum. Porque a inadimplência, ela está ficando cada vez mais persistente. Os dados estão aí. Ano passado foram divulgados pelo Serasa, SPC, que a inadimplência no país vem crescendo. Sim. Mais de 40% da população brasileira está com o nome endividado, com restrição de crédito. São 70 e tantos milhões, mais de 70 milhões de CPFs negativados. Então, assim, a inadimplência está aumentando cada vez mais. E a LLZ Garantidora nasceu, né, lá em 2013 para acabar com esse problema para o condomínio. Uhum. E eu falo que condomínio, ele não é uma empresa, portanto, ele não tem que dar lucro. O condomínio é um CNPJ criado para fazer rateio de despesas. Sim. E ele tem uma ferramenta, que são as garantidoras hoje, que podem acabar com esse problema para ele. Que é uma coisa que no mercado não existe. Para uma empresa, a Ucondo, a LLZ, se elas quiserem acabar com a inadimplência delas enquanto empresa, não existe nenhuma empresa que vai lá e fala assim, eu acabo com a sua inadimplência. Uhum. Mas o condomínio tem essa ferramenta. Então, é muito importante a gente dar visibilidade, porque as pessoas não conhecem. Apesar de ter nascido lá em Curitiba, né, na sua cidade, as garantidoras nasceram há mais de 40 anos atrás em Curitiba, no Paraná. Uhum. Lá no Paraná, você sabe melhor do que eu, a maior parte dos condomínios são garantidos por alguma garantidora. Lá é o mercado mais consolidado de garantidores que tem no país. E a LLZ foi criada, né, fundada aqui em Belo Horizonte. Eu fundei junto com a minha esposa, com o Lúcio, que é o nosso sócio, em 2013. Uhum. E a LLZ nasceu de uma necessidade de um síndico. Uhum. Então, aqui a gente está falando, né, no Fala Condomínio, para os gestores condominiais, para as administradoras de condomínio, para os síndicos. Legal. A LLZ nasceu da dor da minha esposa, que quando a gente casou, se tornou síndica. Sério? Do condomínio que a gente morava. Dois desafios. Então, tinha acabado de casar, num belo sábado, ela desce lá para uma assembleia e volta síndica. E ela chegou e viu que os problemas do condomínio eram a inadimplência. Então, ela foi procurar alguma ferramenta para acabar com esse problema no condomínio que a gente morava.
E foi por isso que nasceu a LLZ. Ela falou que era legal, eu era bancário, eu trabalhava em banco, no Banco Real nessa época, Santander. Depois eu trabalhei no Banco Safra. Então a minha carreira foi no mercado financeiro. Trabalhei 8 anos antes da LLZ, de fundar a LLZ no mercado financeiro, em bancos, com gestão de contas de empresas. Depois eu me formei em administração de empresas, fiz um curso na FGV, uma pós-graduação em gestão empresarial, e depois um MBA executivo internacional também na FGV, de desenvolvimento humano de gestores. Legal. E tenho trabalhado aí na LLZ nos últimos 13 anos aí. Que legal. Então quer dizer que essa característica, você falou, trouxe um insight muito, muito interessante, que é a característica de um condomínio, ele não é uma empresa no final, né? Por quê? Porque ele não tem que dar lucro, mas ele arrecada e tem que fazer rateio. É isso. Basicamente, contrata um serviço, uns negócios assim, mas ele arrecada, tem que fazer rateio e é isso, né? É isso. Então, porque o condomínio, juridicamente, ele está num limbo jurídico, né? Total. Ele não é uma empresa, ele não é uma associação, não é uma ONG, ele é um condomínio para fazer rateio de despesas. Sim. Tanto é que quando vai abrir a conta de um condomínio em alguns bancos, acontece deles pedirem contrato social. Sim. Me passa o contrato social. Contrato social, estatuto, sempre pedem. Aí você fala, os bancos nem sabem. Tem um monte de banco que pede isso. O pessoal a maioria dos bancos não sabem, não gostam de trabalhar com condomínio, porque não sabem trabalhar com condomínio. Então, o condomínio é isso. Uma empresa quebra. O condomínio, ele não quebra. O condomínio deu prejuízo, ele tem que ir lá e ratear entre os condôminos e pagar. Porque se ele não pagar, um dia ele vai pagar, vai bloquear a conta do condomínio. Na última instância, se o condomínio ficar devendo, pode bloquear até as unidades. Então, um morador que é proprietário daquela unidade não consegue vender por conta de uma dívida de condomínio. Na última instância pode acontecer isso. Puxa, então, assim, o condomínio é uma instituição jurídica diferente, mas que, por conta disso, dessa particularidade dele, conseguiu-se criar essa ferramenta, que são as garantidoras de taxa de condomínio, que foi criada lá em Curitiba pelo Dr. Queiroz, muito inteligente, de forma brilhante, e que hoje consegue ajudar o condomínio a ter previsibilidade e tranquilidade financeira para poder pagar as contas, as despesas, fazer as melhorias com dinheiro em caixa. Porque o principal objetivo da garantidora é levar a estabilidade financeira para o condomínio, acabando com a inadimplência. Aí, quando a gente fala de inadimplência, né, as pessoas sempre falam: mas meu condomínio tem inadimplência baixa, garantidora é só para condomínio que tem inadimplência alta, ou meu condomínio não tem inadimplência. Primeiro, eu costumo dizer que inadimplência tem não só em condomínio, tem em qualquer lugar, inclusive do mundo. Se a gente for lá fora, também existe inadimplência. Total. A inadimplência ela é cíclica, ela depende da economia. Se a economia vai bem e as pessoas estão conseguindo ter uma renda muito maior do que a inflação, tende-se a inadimplência a reduzir. Se a inflação começa a subir, os preços de tudo, prestação de serviços, produtos começam a aumentar, diminui o valor, a renda da população, consequentemente aumenta a inadimplência. Perfeito. Então, o condomínio, ele é cíclico. Todo condomínio tem inadimplência. Ele pode ter hoje ou não, mas todo condomínio tem. E o principal, o mais legal que tem no serviço de garantidora é que quando entra a garantidora no condomínio, como ele não terá inadimplência, ele tem garantido que ele não terá inadimplência, porque a garantidora vai garantir para ele que, independente de ter inadimplência ou não, o dinheiro vai estar na conta do condomínio. O mais legal é que o condomínio pode também deixar de colocar a provisão de inadimplência no valor da previsão orçamentária. Porque quando o condomínio vai criar uma cota condominial, condomínio a gente acabou de falar, ele é um instituto jurídico que não tem que dar lucro. Perfeito. Ele não tem que sobrar dinheiro. Então, a previsão orçamentária do condomínio tem que ser a mais justa possível. Eu costumo brincar quando eu falo com o síndico ou administradora, que o objetivo de síndico e administradora é arrecadar o mínimo possível e entregar o máximo de serviço, segurança, comodidades possível para os condôminos. Sim. Esse é o objetivo. Qualquer condômino quer pagar menos na taxa de condomínio e ter o máximo de benefício possível naquele condomínio, o máximo de segurança possível, que cuide bem do condomínio dele para gerar mais qualidade de vida. E quando o síndico vai gerar essa previsão orçamentária, quando ele tem uma garantidora, ele consegue gerar a previsão orçamentária mais justa possível. Porque quem paga em dia não precisa pagar mais do que pagaria por conta dos inadimplentes. Ou dos que podem ficar inadimplentes. Porque quando o condomínio não tem inadimplência, porque mesmo quando o condomínio não tem inadimplência, quando o síndico vai gerar a previsão orçamentária, ou a administradora, eles colocam uma provisão de inadimplência. Perfeito. Então, o condomínio, a arrecadação dele, ele precisa de 100 mil para pagar as despesas. O condomínio não arrecada 100 mil nunca. Ele vai falar assim, não, pode ser que tenha inadimplência. Então, vou arrecadar 120.
Perfeito. E isso fica mais caro para todo mundo, para todos os condôminos. E isso é ruim, porque a taxa condominial ela está atrelada ao valor do imóvel. Isso tanto para venda de imóvel quanto para aluguel. Então, quanto menor é a taxa condominial e maior a prestação de serviço, segurança, benefício que aquele condomínio gera para os condôminos, mais valorizada é a unidade. Então, é muito legal. Eu costumo dizer, por onde eu passo, pelas pessoas que eu converso, que garantidora, primeiro, veio para ficar. Ela não espalhou no Brasil afora antes, porque o Dr. Queiroz, que criou esse negócio lá em Curitiba, ele fazia bem de forma caseira, primeiro no estado do Paraná, depois Santa Catarina, depois ele foi para um ou outro lugar, mas de forma bem tímida mesmo. E a LLZ que tem feito esse trabalho de expandir esse negócio desde que o BTG entrou na sociedade em 2022, de expandir no Brasil todo. Então, nós estamos tendo que dar visibilidade para isso, entendeu? Porque se todo mundo conhecesse, já tinha muito mais condomínios contratados, garantidos. E para quem está nos ouvindo e que nunca, talvez tenha ouvido falar em garantidora, mas não entende como funciona esse mecanismo. Veja, a gente entrar com uma proposta, né, para um condomínio, seja o morador ou o inquilino que está aqui nos escutando e, né, e pensando, pô, minha taxa condominial é muito alta, como que eu posso reduzir? Sempre falam dos inadimplentes. Para esse público que talvez nunca tenha ouvido falar de garantidora, escutar que, vai zerar a inadimplência parece não, cara, é isso que eu quero. Mas como que funciona esse processo, né? Até para quem está nos ouvindo entender da onde que vem a arrecadação, como que essa arrecadação é distribuída, qual que é, vamos dizer assim, o mecanismo que faz com que a receita, de fato, seja garantida. Bacana. E isso foi uma pergunta muito boa, Léo, que você fez, porque eu vou fazer um paralelo de como funciona um condomínio sem garantidora, como que funciona a previsão orçamentária de um condomínio sem garantidora e com garantidora. Então, um condomínio sem garantidora e com garantidora, ele tem as mesmas despesas para pagar todo mês. Então, todo condomínio tem que pagar a conta de água, de luz, gás, as contas de consumo, tem que pagar os funcionários do condomínio, fazer as manutenções ali, que são manutenções recorrentes, piscina, elevador, jardinagem. Então, esse valor é o mesmo. O condomínio tendo garantidora ou não, ele tem o mesmo gasto mensal. E o condomínio, para fazer a cobrança, só para ter a arrecadação das taxas condominiais sem a garantidora, ele já tem um custo. Então, ele tem custo com tarifas bancárias, emissão de boleto. Quando vai para a justiça, tem que pagar custas jurídicas, custas cartorárias, às vezes advogado. Então, todos esses custos que o condomínio tem, quando ele não tem uma garantidora. Quando ele passa a ter a garantidora, ele troca todos esses custos que ele já tem para fazer a cobrança sem garantia, ou seja, o condomínio só para ter o direito de cobrar, ele já tem um gasto mensal. Então, quando entra a garantidora, ele deixa de ter esses custos todos e troca por uma taxa de serviço da garantidora. Então, a garantidora geralmente cobra um percentual sobre o valor da arrecadação total do condomínio, que geralmente, na maior parte dos casos, é mais ou menos o mesmo valor que o condomínio já gastava para fazer a cobrança sem garantia, ou seja, só para ter o direito de cobrar. De fazer. Isso. A diferença é que, nesse caso, quando o condomínio é sem garantidora, ele vai ter uma projeção de recebimento, mas não necessário que ele vai receber, porque pode ou não ter inadimplência. Então, o condomínio pode, o síndico ali não tem a previsão, não a previsão, a certeza de que o dinheiro estará na conta do condomínio todo dia 10. Dia 10 vence a taxa de condomínio de todas as unidades. Não necessariamente todas as unidades vão pagar até o dia 10 do mês. Então, o síndico sempre trabalha com incerteza quando não tem a garantidora. Quando tem a garantidora, combinou lá em contrato que a garantidora vai depositar todo dia 10, ela vai acreditar na conta do condomínio todo dia 10 o valor total da arrecadação do condomínio, descontando essa taxa de serviço. Então, ele passa a ter passa de uma incerteza, porque ele não sabe se vai receber ou não, quanto ele vai receber quando ele não tem a garantidora, para um cenário com garantidora de certeza, de previsibilidade. Então, todo mês, ele vai poder contar com aquela arrecadação total, independente de ter inadimplência ou não, o dinheiro vai cair na conta do condomínio naquela data, o síndico vai poder fazer uma gestão mais previsível, ele vai poder fazer as manutenções preventivas para o condomínio, corretivas, ele vai ter certeza que o dinheiro vai estar no caixa do condomínio, ele vai poder negociar melhor os contratos, porque quando a gente tem dinheiro no bolso, a gente consegue negociar melhor. Eu vou contratar um fornecedor.
Se eu posso ter inadimplência ou não, eu vou ter que pagar ele parcelado ou pedir ele um prazo. Se eu tenho certeza que o dinheiro vai estar no bolso, eu vou falar com ele, beleza, mas eu vou te pagar à vista. Quanto que você me dá de desconto? Perfeito. E tudo isso que ele vai tendo de benefícios vai voltando para o caixa do condomínio e, consequentemente, volta para os condôminos em forma de uma taxa condominial menor. Então, enquanto você estava falando, eu estava tentando fazer aqui um racional mental. Tô igual a Nazaré. Sabe a Nazaré? Aquelas contas, né? Então, vamos pensar assim, ó. Vamos imaginar no exemplo que você trouxe ali, Zener. Vamos imaginar um condomínio que tem um custo que ele precisa de 100 mil reais. Me corrija se eu estiver errado, tá? Certo. Vamos imaginar um condomínio que tem um custo de 100 mil reais. Então, todos os meses ele tem um compromisso de 100 mil reais. Legal. O síndico, quando ele for fazer uma previsão orçamentária para esses 100 mil reais, vamos pensar nesse cenário sem garantidora, o que ele teria que entender? Vamos imaginar que ele tem uma taxa, eu posso dar uma escorregada na matemática aqui, mas vamos imaginar que ele tenha 10% de inadimplência. Então, ele não poderia arrecadar 100, ele não poderia gerar os boletos lá, totalizando as taxas condominiais, o rateio, totalizando 100 mil reais. Porque se ele vai ter 10% de inadimplência, aproximadamente, ele iria arrecadar 90. Exato. Só que se ele precisa de 100, então ele teria que arrecadar na casa de 111, 109, 110, aproximadamente 110 ali. Isso. Então ele teria que fazer essa arrecadação, porque se descontar os 10% de inadimplência que ele teria, aí sim ele fecha a conta com os 100 mil. Exatamente. Né? E aí ele faz esse processo. Então ele cobraria, por exemplo, 9, 10, 11 mil a mais, porque quando você aumenta a taxa condominial, também a taxa de inadimplência pode aumentar, né? Então, você tem que lembrar disso. Então, ele arrecadaria ali seus 10 mil a mais, na expectativa de arrecadar os 100 que ele tem que honrar de compromisso e, eventualmente, poder arrecadar aqueles 10 adicionais lá, mas ele vai talvez ficar pedalando, vai tentar ficar renegociando e ele não conta com aquele dinheiro. É isso então, aí. ele faria isso. Já com uma garantidora, o que ele faria? Ele chegaria, por exemplo, para a LLZ, ele falaria o mesmo racional e falaria, olha, eu preciso de 100 mil. A LLZ iria olhar esse cenário, fazer um estudo e iria falar, maravilha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos arrecadar praticamente os mesmos 110, que é talvez até um pouco mais, porque você teria outros custos, processos, etc. A gente vai arrecadar esse valor e eu garanto para você que no dia do vencimento, o dia que a gente combinar, você terá os seus 100 mil na conta. Então, eu arrecado, você condomínio, me dá o direito de fazer essas cobranças, de cobrar 110 mil, por exemplo. Eu tenho o direito de cobrar desses proprietários, inquilinos, 110 mil, e eu tenho o dever de sempre depositar para você esses 100 mil reais. E o que eu consegui da diferença disso é a taxa nossa administrativa e é o lucro que a LLZ eventualmente tem. Seria essa. Tem um pouquinho de diferença nisso que você falou. O racional é bem isso mesmo. É porque na conta dos 100 mil, você esqueceu de colocar as despesas que o condomínio tem para fazer a cobrança de... Perfeito. Sem garantia, que é o que a gente falou, extrajudicial, tarifas bancárias, emissão de boleto, que é praticamente a taxa de serviço da LLZ, da garantidora. Perfeito. Então, nesse caso de 100 mil reais, a gente está falando que os 100 mil reais que ele precisa é inclusive com essas despesas que ele pagaria, de tarifas bancárias, emissão. Ele teria que arrecadar menos. Então, no cenário sem garantidora, no exemplo que você deu, ele precisaria de arrecadar 110 mil reais. No cenário com garantidora, ele precisaria de arrecadar 100 mil reais. Perfeito. Então, é menor. Perfeito. Porque não tem aquela provisão da inadimplência ali dos 10%, não precisa de ter quando ele tem a garantidora. Por isso que reduz o valor da taxa de condomínio para os condôminos. Muito legal. Entendeu? E a pergunta que fica, né? E por que os condomínios não sabem disso ou eles têm receio? Qual que é a principal barreira de entrada que eles olham e falam, puxa, não quero fazer? Olha, receio, isso no início, inclusive a gente começou em Minas Gerais. Vocês não, né? O pessoal lá em Curitiba que começou em Curitiba. Eu não sei se você sabe, mas o mercado de Curitiba e de Belo Horizonte são os mercados mais críticos do Brasil para entrar qualquer novo produto. Sim. Quando vem uma multinacional, ela vem primeiro para Curitiba, para Belo Horizonte, ou Belo Horizonte, Curitiba. Se pegar, se der certo, espalha pelo resto do país. Porque a gente tem mais um pé atrás sempre, tanto o curitibano quanto o belo horizontino. E as pessoas falavam assim, mas isso é bom demais para ser verdade. E é mesmo, porque é um produto que é o que a gente falou aqui no início. Não existe em segmento nenhum um produto que garanta um faturamento, digamos, uma empresa. Eu vou abrir aí o condô, mas eu quero que você garanta para mim lá 10 milhões de reais de faturamento mensal. Não existe, não é a empresa que vai fazer isso. Perfeito. Para o condomínio tem, entendeu? Então as pessoas ficam com aquele pé atrás de, será que isso existe mesmo? É verdade? Como que isso funciona? Mas cadê a pegadinha? As pessoas falam, cadê a pegadinha? E não tem pegadinha. Pelo menos na LLZ não tem pegadinha por toda a estrutura que a gente criou. Então, assim, isso é uma barreira
que está ficando cada vez mais para trás. Quanto mais conhecimento a gente dá para o mercado, quanto mais a gente faz isso aqui que a gente está fazendo hoje, a gente grava um podcast, para a gente falar para as pessoas que são do mercado condominial. E aqui a gente está falando de todo mundo, do síndico, do subsíndico, do conselho do condomínio, das pessoas que trabalham no ramo condominial, mas também o inquilino, o morador de condomínio, quem mora no condomínio, ou quem tem uma sala comercial no condomínio. Então, a comunicação ela é muito importante. Hoje, a maior barreira que a gente tem para a gente conseguir distribuir mais os produtos da LLZ no país todo é dar esse conhecimento, que as pessoas não conhecem. Hoje ainda, se a gente falar com 90% das pessoas que moram em condomínio, sobre garantidora, elas não conhecem garantidora. Não. Quando a gente fala de garantidora, eu vou lá em São Paulo, estou lá quase que 2 vezes por mês, eu vou lá, converso com pessoas de bancos, pessoas que entendem de todos os setores que tem no Brasil. A gente fala de garantidora, o cara nunca ouviu falar. Então, assim, esse negócio nosso, ainda ele precisa de ser mais comunicado. Sim. Porque quando a gente fala, eu tenho certeza que qualquer condômino gostaria de ter a taxa condominial reduzida. Perfeito. Porque é o objetivo da garantidora, é ter a taxa condominial reduzida e levar vários benefícios para o condomínio. Porque, além de reduzir a taxa condominial para o condômino, que é quem paga a conta, a garantidora facilita a gestão, o dia a dia do síndico. Porque ele não vai ter que ficar mais preocupado. Vamos fazer uma reunião aqui para a gente ver o que a gente vai fazer com a nossa inadimplência. Ou ele precisa de fazer uma melhoria no condomínio, ou precisa fazer uma reforma na fachada, que é um valor alto. Mas primeiro eu vou ter que arrecadar o dinheiro, porque eu não tenho certeza se vai entrar o dinheiro ou não, porque pode ter inadimplência. Então, quando cria uma taxa extra, aumenta a inadimplência do condomínio. Então, tudo isso facilita a gestão do condomínio para a administradora, para o síndico, gera mais harmonia. Porque quando tem uma garantidora, não tem mais aquela briga que costuma ter no condomínio. Eu e você moramos no mesmo condomínio. Aí a gente foi lá, você me chamou, falou, vem aqui em casa, vamos tomar um vinho. Aí eu vou na sua casa tomar um vinho e é assim que funciona com os vizinhos. Eu vejo que você foi lá e colocou um bar legal na sua casa, trocou os móveis. Fala assim, porra, lá em casa tá tudo bagunçado, eu tenho que fazer um móvel lá bacana também. Isso começa a gerar inadimplência, começa a gerar... você foi lá e comprou, eu ando de Corolla, você foi lá e comprou uma BMW e eu fiquei sabendo que você tá devendo a taxa de condomínio. Gera um ruído. Fala, o Léo tá andando de BMW, não paga a taxa de condomínio e eu que tô pagando para ele. Quando entra a garantidora, acabou isso. Sim. Porque é a garantidora que paga pelos condôminos. Legal. E depois ela vai resolver esse problema com os condôminos, entendeu? Inadimplentes. Para você que está aqui nos ouvindo, você deve estar com aquela pulguinha atrás da orelha ainda, né? Depois de toda esse racional que a gente explicou e demonstrou aqui como que funciona. Você deve estar pensando assim, ainda é bom demais para ser verdade, Mas e se a LLZ quebrar? E se a LLZ der o calote? Como que posso ficar protegido? Essa aí é boa, essa aí você levantou a bola para mim, porque isso aqui para nós da LLZ, isso é muito bom. Porque a LLZ, vamos falar de garantidoras, né? A gente fala que garantidoras, é o que você falou, bom demais para ser verdade, mas beleza. E se a garantidora quebrar? A garantidora garante o condomínio. Mas e se a garantidora quebrar? Quem garante a garantidora? As outras garantidoras todas não tem. Quem garante elas é a própria garantidora. É o caixa, dependendo o contrato social dela ali, são os sócios, o patrimônio dos sócios que vai afetar e tudo. Mas na LLZ, desde quando entrou o Banco BTG, nós criamos um produto único. Então hoje a gente fala que nós somos a garantidora, mas nós distribuímos um produto diferente do mercado. Nós criamos o seguro receita condominial, que é um seguro garantia para as taxas condominiais, que a BTG Seguros assegura a LLZ, falando para os condomínios que são clientes nossos, que a LLZ está segurada. Se a LLZ não pagar o condomínio algum dia, se a LLZ quebrar, a seguradora vai pagar os condomínios. Então, no nosso caso, temos uma seguradora que é a BTG Seguros, AAA, gigante, com toda regulamentada pela SUSEP, que garante que se algum dia a LLZ atrasar algum repasse, der algum problema financeiro, a seguradora vai garantir para o condomínio que ele não terá problema. Então, nós temos garantia dupla. A LLZ garante o condomínio, que o repasse vai estar naquela data programada todos os meses, e a BTG Seguros garante a LLZ, que garante o condomínio, que a LLZ vai acreditar o valor. Perfeito. Então, nós temos essa garantia dupla. Que legal. E, então, o risco é um risco
além de, vamos pensar que o condomínio ele está fazendo a contratação da LLZ, né, uma empresa, para fazer todo esse processo de cobrança e fazer essa garantia. E caso tenha problema nesse processo, quem contratar esse seguro, também no condomínio, vai ter a garantia do Banco BTG, ou melhor, da seguradora do Banco BTG, que vai poder estar cobrindo esse valor caso alguma coisa aconteça. Exatamente. É isso aí, Genial. tem uma garantia dupla. Então, assim... Zero risco. A gente não fala zero risco não, porque tudo na vida tem risco. Né? Mas para o mercado condominial, é a melhor estrutura que tem institucional de segurança financeira para o condomínio. Porque nenhuma outra empresa, nenhuma administradora tem segurança para o condomínio. A administradora, tem várias administradoras que arrecadam valor e depositam na conta do condomínio. E ela não tem segurança nenhuma e nem é regulamentada, Banco Central, nem nada. Aqui na LLZ, a BTG Seguros é regulamentada pela SUSEP, a LLZ tem todas as regulamentações necessárias e tem o crédito na data do combinada, né, na conta do condomínio todos os meses. E com relação à inadimplência, o que vocês têm visto, né? Então, desde 2013 para cá, a gente teve várias alternâncias de modelo de gestão no Brasil, a taxa de juro também teve mudança, a inflação, Covid, teve, enfim, né? No Brasil tivemos muitos cenários, no mundo também, mas de Brasil, o que você percebeu, Zener, de mudança do comportamento desses condôminos e desses proprietários? Você percebe que está tendo um aumento na taxa no índice de inadimplência? Isso está como foi antigamente ou está reduzindo? Como que você também está sentindo isso lá na LLZ? Com os clientes que entram, né? Porque quem já está ali na carteira, eu imagino que vai ir reduzindo, mas... Não, mas ainda tem repiques, depende... Porque a inadimplência do condomínio, como a gente falou, que ela é cíclica, então ela vai depender da economia. Legal. Isso é muito importante você falar, porque tivemos diversas mudanças de 2013 para cá, desde quando a gente fundou a LLZ, mas a gente tem visto, ontem eu te falei que eu estava em São Paulo e falando lá com o Mansueto Almeida sobre economia e tudo, e ele teve essa percepção e a gente fala dos números da LLZ. Hoje na LLZ, a gente tem mais de 600 mil unidades que a gente garante mensalmente. Então eu falo que a gente pode falar dados de pesquisas aqui que são pesquisas relevantes para o país. A gente está falando de hoje 1% da população brasileira reside em uma unidade que é garantida pela LLZ. Que hoje a gente tem mais de 600 mil unidades. Se a gente coloca aí 4 por pessoa, dá mais de 2 milhões de pessoas. Então a gente tem aí 1% da população. Acho que é um número muito relevante para a gente fazer pesquisa. E o que acontece com a inadimplência nesse período de 2013 para cá? A inadimplência, até na Covid, até 2019, 2020, a inadimplência de condomínio, ela acompanhava a inadimplência do mercado. Ela era cíclica. Então, existia inadimplência, sempre existiu inadimplência no Brasil, só que ela era uma inadimplência que caía e chegava até zerar. Ou ela chegava e ficava em 1%. Por exemplo, para os nossos clientes, até 2021, a gente tinha um prazo médio da inadimplência da nossa carteira total geral chegar em 1% em 8 meses após o vencimento. Então, por exemplo, o boleto que venceu agora em março, dia 10 de março, 8 meses depois, todos os boletos que a gente gerou no mês, para todas as unidades que a gente garantia até 2022, com 8 meses depois ele chegava em 1%. Isso, depois da pandemia, 2022 para cá, ano contra ano, foi aumentando paulatinamente. E hoje a gente tem esse mesmo cenário, em 8 meses ele está chegando em 7%. Então, aumentou a inadimplência que vira o mês, que é aquela inadimplência ali mais curta, de 30 dias, que antes a gente tinha inadimplência que virava o mês. Estou falando da carteira da LLZ, viu? Que eu acho que dá uma boa lógica aí para fazer do país. Mas na carteira da LLZ, a gente tinha uma inadimplência que fechava na casa ali de 13%, 14% o mês. Quando virava o mês. Começava o outro mês. Com 13, 14. Isso. E com 8 meses, ela chegava em 1%. Ela ia caindo e caía assim, de 13 para 6, depois para de 1 em 1% por mês. Com 8 meses, ela chegava em 6%, em 1%. Hoje, essa inadimplência, ela está na casa de quase 18%, 17%, quando ela vira o mês. E ela cai bem mais vagarosamente. E quando a gente chega ali, com 8 meses, ela está em 7% ainda. Então, assim, a gente tem um cenário de inadimplência mais persistente
e recorrente, que é muito ruim. O platô nosso antes de inadimplência, a gente fala que a inadimplência é sempre uma curva descendente. E já ficava num platô só quando gerava 1% ali, que era aqueles casos de inadimplência problemáticos. É um inventário, ou um divórcio, ou é algum investidor que precisa de vender o imóvel para pagar a inadimplência. Hoje não. Hoje essa inadimplência chega ali em 7% e vira um platô. Então isso está muito ruim. E tem vários fatores que estão impactando isso. Tem a chegada das bets, que impactou muito. Nós somos um país que não temos educação igual à Inglaterra. Lá na Inglaterra eles apostam lá qual que vai ser a cor do chapéu que o rei vai usar, que a rainha vai usar no dia. Aqui mas lá as pessoas têm um nível de educação bem mais elevado, uma renda bem mais elevada. Aqui não, aqui as pessoas usam, não sei se você viu aí há pouco tempo atrás, usando Bolsa Família para apostar. Sim. Então isso impacta. E os problemas de governo que a gente tem. O governo está gastando cada vez mais. Se o governo está gastando cada vez mais, a inflação vai aumentando. A gente tem uma inflação que a gente vê da economia, que ficou em 4 e alguma coisa no ano passado, mas a inflação na ponta, ela é 4 e alguma coisa sobre uma inflação que teve no ano anterior de 5%, que teve no outro ano de 8%. Sim. Então, esse dinheiro vai acumulando ali. E a população não tem educação para seguir, aumentar a renda na mesma proporção que estão aumentando os preços e tudo mais. Então, assim, e a gente tem essa questão do governo gastando cada vez mais. Quanto mais o governo gasta, maior é a inflação. Quanto maior é a inflação, pior é para a questão da inadimplência. Exatamente. E nas pesquisas que a gente faz também, né, e quando chegam os casos para nós, hoje na Condô, só para ter uma ideia, a gente atende mais de 7 mil condomínios. Legal. E nesses 7 mil condomínios, então, só para ilustrar que em termos de chamados e conversa com o síndico, com o administrador, isso aí para nós é feijão com arroz também, né? Da mesma forma que é para vocês. E é super legal a gente trazer esses dados e essas informações aqui para quem está nos ouvindo, porque a gente consegue perceber que quando a inadimplência, ela de fato chega no ambiente familiar, lar, morar, né, moradia, porque realmente o negócio tá muito sério. Sim. Quando a pessoa ela deixa de pagar uma taxa de cartão de crédito por conta de um parcelamento de um tênis ou de uma, sei lá, um eletrodoméstico ou algo assim, é um tipo de inadimplência. Quando ela deixa de pagar um aluguel, uma taxa condominial, a situação está muito mais complicada. O próximo passo vai entrar na alimentação. Sim. O próximo passo talvez entra na parte de saúde ou talvez educação. Então já começa a ficar um negócio muito mais sério, muito mais pesado. Então isso que você trouxe, Zener, da parte de a educação financeira, isso é fundamental para a gente conseguir mudar no Brasil. Sim. Inclusive, na própria Condô, nós temos a nossa escola de educação para o mercado condominial, que é a Condeduca. E com a Condeduca, a gente tenta contribuir e desenvolver e fazer a formação dos profissionais na área condominial. Temos, inclusive, agora que foi lançado um treinamento e um curso que foi pensado, né, e elaborado para você que é morador e quer se tornar síndico, ou para você que já é síndico, que atua como morador, que você já é síndico e é morador do próprio imóvel, você vai conseguir se aperfeiçoar, buscar mais conhecimento, se atualizar e saber fazer uma gestão muito mais profissional do seu condomínio. Porque se você não conseguir entender essas nuances que o Zener compartilhou com a gente, conseguir compreender como que deve ser feita uma previsão orçamentária, com certeza o seu condomínio vai sofrer. E se você for morador proprietário, o seu bem vai estar depreciando. Então é muito, muito importante que você tenha conhecimento financeiro e que a gente consiga evoluir como cidadãos, né? E também evoluir o nosso Brasil para ter uma gestão financeira mais adequada. Virou síndico e percebeu que o desafio é maior do que imaginava? O curso de morador a síndico da Condeduca ensina tudo o que você precisa para assumir a gestão com segurança. Você aprende leis, gestão financeira, manutenção, assembleias, tecnologia e postura profissional. Tudo com professores que são referência no mercado condominial. Concurso 100% online, aulas práticas, materiais prontos e certificado oficial, sem termos complicados e sem enrolação. Quer sair do zero e administrar com confiança? Então faça sua matrícula agora. Bom, dito isso, eu fiquei com uma dúvida, Zener, que você comentou sobre esse platô, sobre essa cauda longa, né, que acaba ficando ali, que estava em 1% há tempos atrás e que agora está em 7%.
Que são esses inadimplentes desses casos que, de fato, são mais complicados. Sim. E o que acontece nesses casos? Né? O pessoal, né, quem está aqui nos ouvindo, às vezes vem com perguntas, né, nos comentários, dizendo, tá, mas eu posso perder meu imóvel? Eu posso ser despejado? Quando eu deixo de pagar a taxa condominial, sabe, venceu um dia, eu já posso ser despejado amanhã? Como que funciona isso na prática? Porque o pessoal vê muita coisa por aí do que ouvi falar e tal, mas Sim. na prática, vocês fazem isso, né, com bastante maestria. Como que funciona? Legal. O pessoal fala, né, quando a gente vai entrar, fala assim, mas aí você vai entrar e vai cobrar e vai tomar meu imóvel. Eu fiquei sabendo que garantidora toma imóvel. Não toma. A cobrança de inadimplência, seja por meio de uma garantidora ou por uma administradora, ela é feita da mesma forma, porque ela tem que seguir a convenção do condomínio, o Código Civil. Então, é feito primeiro uma cobrança extrajudicial, depois de esgotadas as possibilidades de uma cobrança extrajudicial amigável, de a garantidora tentar cobrar do condomínio, de todas as formas, aí sim ingressa com a ação judicial para tentar receber aquilo por via judicial. Quando isso acontece, na maior parte dos casos, a pessoa que está devendo taxa de condomínio, é o que você falou, quando chega na moradia e inadimplência, geralmente é algum problema maior. Então, às vezes, o cara também já está devendo o próprio financiamento do imóvel, está devendo o IPTU. Às vezes, quando a gente entra com a ação lá na LLZ, contra algum condomínio inadimplente, a prefeitura já tinha entrado antes da gente para cobrar o IPTU, porque o IPTU estava inadimplente, 1 ano, 2 anos. O banco já tinha cobrado, já entrado na justiça para retomar o imóvel. Então, assim, o imóvel pode ser perdido por conta de taxa de condomínio, mas não é o condomínio que toma, o juiz vai levar aquele imóvel até a leilão. Mas para ir um imóvel a leilão, primeiro, leva um tempo. Aí depois de processo na justiça, se rodar tudo bonitinho, vai demorar aí no mínimo aí uns 18, 24 meses para que tenha o leilão. E antes de ter ainda, se consumar o leilão, o juiz ainda dá mais uma chance para o proprietário ir lá e arrumar um jeito, pegar um empréstimo e pagar aquilo. Então, assim, pra você ter noção, a gente já distribuiu, já entramos na justiça na LLZ com mais de 50 mil ações, Brasil inteiro. E se a gente tiver 5 imóveis nessas 50 mil ações que foram realmente a pessoa perdeu, é muito. Porque a pessoa arruma alguma forma de resolver aquilo, até vendendo. Ela vai lá e vende o imóvel. Ela vende para alguém e pega só o valor que ela já pagou, algo do tipo, entendeu? Então, assim, a cobrança primeiro ela é feita amigável, mas sim, se a pessoa não pagar a taxa condominial de jeito nenhum, assim como se ela não pagar o financiamento do próprio imóvel ou o IPTU do próprio imóvel, ela pode perder e o juiz determina o leilão lá para vender para outra pessoa e pagar aquelas dívidas. E quando tem um leilão também, isso é bom explicar. Quando tem um leilão do imóvel, se a pessoa, digamos que ela já tinha, o imóvel era quitado, não tinha financiamento, ou ela estava devendo pouco do financiamento, estava devendo uma parte IPTU, uma parte de condomínio. Só que o imóvel valia mais do que todos os débitos que ele tem do imóvel. Então ele vende, leiloa, o juiz determina o leilão, vende o imóvel por um valor maior do que as dívidas, paga todas as dívidas do imóvel, o valor que sobra devolve para o proprietário. Então, esse dinheiro não fica com o condomínio, ou com a garantidora, ou com a prefeitura, não. Devolve para ele. Não é sequestrar. Na verdade, a função do leilão é justamente arrecadar um dinheiro, trazer liquidez para pagar as dívidas. Exatamente, para pagar as dívidas do imóvel. O que sobrou, no caso, né, num caso, né, em que tenha essa diferença, vai para o proprietário, que é isso dele. Aí. Né, o que é dele, o dinheiro dele. Ele pagou, ele tem direito àquilo. O leilão é simplesmente liquide, eu preciso de liquidez. Liquide, pague seus credores e segue. É isso aí. Legal, interessante. E falando agora, para os síndicos que estão nos ouvindo aqui, eles foram lá, gostaram, sensacional, genial, quero buscar uma garantidora. Eu imagino que os síndicos eles vão olhar, entender e interpretar os custos, né, que eles vão ter. Eles vão olhar talvez 2, 3 garantidoras e vão pensar, puxa, essa daqui tem uma taxa, sei lá, 10, essa outra tem uma taxa 7, essa tem uma taxa 5. E no condomínio, você sabe, existe um praxe, né, das pessoas olharem sempre o mais barato. Só preço. Olhar só o preço ali. Então, ele vai lá e olha, puxa, a mais barata aqui e vamos fechar com essa. Na tua leitura, Zênia, de tudo que você já viveu no mundo condominial e também com todas as empresas que fazem esse processo de garantia, quais são os principais erros que os síndicos eles cometem, os descuidados, talvez, ao escolher uma garantidora? O que eles têm que prestar muita atenção para saber aquela que eles devem ofertar, mostrar nas assembleias, né, e trazer os pontos positivos e negativos?
Bacana. Isso é uma boa pergunta. Eu vou trazer aqui para o ramo condominial como um todo, viu? Para fornecedores de condomínio, porque essa pergunta que você fez ela é muito importante, porque lá na LLZ, como a gente lida com a parte financeira do condomínio, principalmente a receita, a gente vê muitas vezes os síndicos, depois de já ser cliente da LLZ, contratando empresas que dão problema, contratam um fornecedor lá pelo menor preço e ele não entrega o serviço. Então, assim, para contratar qualquer fornecedor para o condomínio, eu acho que o síndico tem que olhar a empresa, ver se a empresa é uma empresa estruturada, olhar a reputação dela. Hoje em dia é muito fácil a gente olhar na internet, tem as plataformas Google, Reclame Aqui, várias outras plataformas que você pode dar uma pesquisada para entender como que a empresa funciona, ver qual que é a estrutura dela, qual que é a estrutura financeira dela, capital social, quem são os sócios. Então tem que fazer uma mini governança ali, um mini compliance de cada fornecedor. No caso de garantidor, isso é muito importante, para você ter noção, todos os meses, todo mês, sem exceção, eu recebo na LLZ pelo menos 1 ou 2 ligações de donos de garantidoras pequenas, pedindo, pelo amor de Deus, para a LLZ socorrer a garantidora, comprar a carteira dele, porque ele não está dando conta de fazer o repasse, ou ele está fazendo repasse atrasado para os condomínios, parcelados, porque tem, não só em garantidora, em qualquer ramo, no Brasil, tem muito pessoa que arrisca, mas ela arrisca sem ter condições. Eu já peguei lá pessoa que comprou, que criou uma garantidora, ele tinha uma administradora pequena, ele foi lá e pegou R$90 mil do cheque especial, a 10% ao mês, 9,99% ao mês. Que é certeza que você tem que pagar. Que tem que pagar todos os meses, pegou os 90 mil do cheque especial para garantir taxas condominiais, que ele estava cobrando uma taxa média lá de serviço de 6%. Então, assim, ele já nasceu quebrado, já não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, a empresa tem que olhar a estrutura financeira, de capital. No caso da LLZ, nós temos o Banco BTG, que é o maior banco de investimento da América Latina, como sócio. Nós temos o que a gente falou aqui, a apólice de seguros da BTG Seguros, que garante a operação da LLZ para o condomínio. Nós temos um capital social de mais de R$271 milhões na empresa. Então, assim, tem várias coisas. Tem que olhar as reputações. Olha lá no Reclame Aqui. Problema, toda empresa tem. Reclamação, toda empresa tem. Mas olha no Reclame Aqui, olha no Google, olha em qualquer outra plataforma que tem, para ver se a empresa teve problema? Teve, mas foi lá e resolveu? Resolveu. Perfeito. Bacana. Então, a gente vai vendo se as empresas aqui em Minas, a gente fala, né, se é ponta firme ou não. Então, acho que tem vários pontos para olhar, para fazer mas essa governança, esse compliance, e antes de contratar. E não ir só pelo preço, porque quem entrega o menor preço, geralmente não entrega o melhor valor. Então, a gente tem falado muito isso lá na LLZ com o nosso time comercial e com os nossos clientes, falar assim, ó, você pode até ir para o concorrente por um preço menor, mas você não tem a garantia que a LLZ tem. Não tem a estrutura que a LLZ tem, não tem a tecnologia que a LLZ tem. A gente teve diversas garantidoras aí no país que não fazem o básico certo. Por exemplo, não pagam os impostos que elas têm que pagar, certo? Que é o mínimo básico. Se elas não pagam e é prestação de serviço para o condomínio é solidário naquilo. Se algum dia der um problema nela, a Receita Federal vai voltar contra o condomínio. Com certeza. Então, lá na LLZ, a gente faz tudo isso com governança. Somos uma empresa auditada por uma das 5 maiores empresas de auditoria do mundo. Então, assim, tem uma série de pontos que é muito importante. Você falou muito bem que a gente precisa de melhorar o mercado condominial como um todo. Trazer educação financeira, educação jurídica, educação de gestão para o mercado condominial. Esse mercado é um mercado que, em 2013, quando eu entrei, ele era totalmente um mercado arcaico, analógico, sem profissionalismo. Quase não existia síndico profissional em 2013. E agora está tendo cada vez mais síndicos profissionais, as pessoas estão querendo se profissionalizar mais. Então, assim, isso é muito legal para o mercado. Isso que vocês estão trazendo, de trazer curso para o síndico morador, para ele prestar um serviço melhor para os condôminos, porque ele é um contratado ali, o síndico, mesmo que ele seja morador, ele é um contratado dos condôminos, ele tem que prestar um serviço bem feito. Ele tem que ter governança naquilo, ele tem que saber o que ele está fazendo. E para isso precisa de educação, os riscos que ele corre. Eu falo que síndico, independente do tamanho do condomínio, ele tem as mesmas responsabilidades que um prefeito de uma cidade. Civil e criminal. Exatamente. Então, ele tem que aprender o básico sobre aquilo ali, porque senão ele vai ter problemas e levar problemas para o condômino, que é quem está na ponta lá e quem paga a conta no final do dia, né? De uma gestão bem feita ou mal feita. Zener, a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso episódio e eu gostaria que você compartilhasse também alguns insights do futuro
né? O que você acredita que a gente vai ter nos próximos anos? Mas assim, esse daqui é o melhor momento para o pessoal lá no futuro recortar, né? E lembrar, e falar, olha só, nada a ver, né? Ou, pô, ele acertou. O que você acredita, né, que vai ser o nosso mercado futuro? Talvez 2, 3 anos, né? Alguma coisa que você gostaria, né, que você já tenha um pouco mais consolidado no teu pensamento, a respeito da tecnologia para condomínios, então, por exemplo, inteligência artificial e, claro, tudo a ver com a inadimplência, né? Como que você vê se a inadimplência, na visão que vocês têm, ela tende a se estabilizar, a aumentar, os cenários que isso pode, né, trazer de nós aqui no Brasil. E também aproveite para falar um pouco mais sobre a LLZ e como a nossa turma pode estar encontrando vocês. Quem está sangrando com o condomínio, né, com bastante situação aí que quer resolver financeira, como que eles podem chegar à LLZ também? Bacana. Bom, Léo, sobre o futuro, eu acho que esse mercado ele vai se profissionalizar, vai melhorar cada vez mais, porque está entrando muita gente boa nesse mercado condominial. Em 2022, eu acho que a primeira grande empresa que entrou nesse mercado, fora do mercado, foi o BTG, como um grande player que veio fora do mercado para estimular um mercado que antes era totalmente sem profissionalismo. Então, assim, eu acho que o futuro do mercado condominial ele é muito legal. Quem se preparar para pegar essa onda de crescimento com profissionalismo, os condomínios estão ficando cada vez maiores, condomínios clubes, condomínios com muitas unidades. As arrecadações dos condomínios são maiores que mais de 80% das empresas brasileiras. Nós temos diversos condomínios lá que arrecadam mais de $500 mil por mês, diversos condomínios que arrecadam mais de $1 milhão por mês, mais de 2 milhões por mês. Então, assim, quem se preparar para esse futuro próximo vai sair na frente e vai poder ganhar muito dinheiro e melhorar o mercado como um todo. A inadimplência vai depender muito do futuro aí do nosso país. Esse ano é um ano de eleição, pode haver ou não troca de governo, independente de ter troca de governo ou não. Ano que vem o país vai precisar de uma reforma. Se ele não passar por uma reforma drástica e continuar gastando igual está gastando hoje, nós vamos ter mais problema ainda que já estamos tendo com a inadimplência. E assim, isso não adianta ter inteligência artificial, que não vai resolver o problema da inadimplência, porque não vai chegar o dinheiro lá. E para o mercado como um todo, a LLZ nós estamos investindo muito. A gente criou nos últimos 3 anos um sistema do zero para a LLZ, com as melhores tecnologias, melhores plataformas que tem no mundo. A gente usa as mesmas bases tecnológicas que o BTG usa para construir os sistemas dele hoje. E com esse sistema a gente está conseguindo colocar muita inteligência artificial, muita tecnologia para funcionar, e eu acho que isso veio para ficar. Vocês são de uma empresa de tecnologia, tenho certeza que vocês estão passando pelo mesmo lá. Sim. Então, assim, a inteligência artificial no que diz respeito a atendimento aos condôminos, a comunicação com os condôminos, a melhoria da relação entre síndico, administradora, condôminos, os prestadores de serviço, segurança, eu acho que vai evoluir muito nos próximos 2 anos, 3 anos, 6 meses. No nosso negócio, hoje, para você ter noção, na LLZ, nós temos 96% dos nossos atendimentos receptivos são feitos por inteligência artificial. 96%. No ano passado, a gente conseguiu, no início do ano passado, 7%. Nossa. De um ano para o outro, a gente conseguiu uma escalada impressionante. E assim, a gente tem esse atendimento hoje com muito mais qualidade, mais performance. A gente entrega uma experiência para o cliente muito melhor. E os nossos funcionários continuam lá, a gente não mandou ninguém embora. Pelo contrário, os caras, a gente está evoluindo eles estão em cargos melhores, em posições melhores, ganhando melhor. Então, eu acho que a inteligência artificial vai impactar muito na cobrança hoje, cobrança ativa, que eu não estou falando de cobrança receptiva. Cobrança ativa, 50% da nossa cobrança ativa hoje, ela é feita por meio de inteligência artificial. Sem funcionário para fazer aquilo ali e para trazer o dinheiro de volta dos inadimplentes. Quando a gente fala dos adimplentes, aí é quase que 100%. E da cobrança receptiva também, quase que 100% via inteligência artificial. Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito bacana, o mercado condominial é muito promissor. O que eu falei aqui agora no início da fala com relação aos condomínios, que estão nascendo cada vez mais condomínios grandes. As pessoas estão vindo para as regiões metropolitanas, que são onde tem melhores oportunidades de trabalho. Isso, inclusive, é um problema para o futuro, eu acho, do país, porque está todo mundo saindo das fazendas, das regiões de cidades menores, né, do campo, do interior, e indo para as grandes metrópoles.
construindo cada vez maiores empreendimentos, maiores condomínios, tanto comercial quanto residencial. Então, nós vamos ter aí um boom imobiliário que a gente não teve no passado. O boom que teve lá no passado, lá nos anos 70, 80, foi bem reduzido perto da proporção que será agora, que está acontecendo agora. Não é que será agora. Ano passado, São Paulo, só em São Paulo, entregou mais de 1.000 condomínios novos. Só a cidade de São Paulo. Nós não estamos falando da região metropolitana, não. Só a cidade de São Paulo. Mais de 1.000 condomínios novos. Você deve passar muito por São Paulo e muito em São Paulo. Você vê o tamanho que são os empreendimentos lá. Nossa, não sim. faz condomínio pequeno mais em São Paulo. Não faz condomínio de 20 unidades, de 30 unidades. É só condomínios de 100, 150, 200, 300 unidades para cima. Sim. Então, assim, Genial. Eu acho que nós estamos no melhor momento que já existiu da história para o ramo condominial, tanto em elevação do profissionalismo, elevação do conhecimento. Grandes empresas estão olhando para esse negócio. A gente tem a Superlógica, que tem o Pincus lá, que é um grande fundo de investimento americano, que investiu nela muito dinheiro. Tem a LLZ, que tem um banco BTG, que investiu muito dinheiro. Tem alguns outros fundos de investimento investindo em outras empresas do ramo condominial como um todo. E é empresa de portaria remota, é empresa de tecnologia. Tem vocês que têm investimento do MRV, do Inter, né, do grupo. Né? Então, assim, tem um Banco Inter investindo muito no ramo condominial. Eu acho que, assim, a gente nunca viveu um ambiente no mercado condominial com um olhar tão legal. De tanta gente boa olhando para o nosso negócio. Então, nós estamos num momento ímpar na história condominial. Agora, a gente tem que aproveitar essa onda aí, trazer mais gente boa para o mercado. Está vindo também muita gente boa para o mercado. Sim. Isso é muito bom, porque a gente eleva e vamos dar altos passos aí de agora em diante, eu tenho certeza. E disso que você trouxe sobre os números, Enner, o que mais... Eu acho que para quem está nos ouvindo aqui e pode soar como oportunidade, o que mais chama atenção é que... Além do mercado hoje, ele ser um mercado que ele ainda tem uma gestão mais amadora, né? Embora tenha crescido sim a quantidade de profissionalismo, não só, quando eu digo profissionalismo, não estou dizendo apenas síndicos profissionais. Não, é no ramo como um todo. O nível é isso, no ramo como um todo, né? Os prestadores, serviços de zeladoria, manutenção e tudo mais. Que ainda por mais que tenha aumentado, boa parte dos condomínios não tem tecnologia, não tem serviço como de garantidora, não tem, às vezes, até uma administradora, não tem serviços jurídicos e não tem uma série de coisas. Então, muitos ainda não tem isso. E além de não ter isso, então, isso é onde soa a oportunidade para quem olha para isso como uma oportunidade de empreender. Além disso, o mercado está aumentando. Sim. Então, você olha e fala assim... Unir o útil ao agradável. Quem quiser tá crescendo e ainda não está dominado, né? Não está lançando vermelho. É todo pulverizado, né? O mercado pulverizado em todos os ramos. Em tudo que você olhar, ele não é ainda unificado. Então, ele é bem pulverizado. E aqui, você falando da LLZ, o que a LLZ... vai continuar contribuindo para o mercado como um todo. A gente está investindo cada vez mais também nessa educação dos síndicos. Aqui a gente investe mais, a gente compra bolsas de parceiros que fazem cursos para síndicos profissionais lá para os nossos síndicos, para evoluir os síndicos, tanto morador quanto profissional. A gente faz sempre masterclass. Em janeiro desse ano, agora eu fiz uma masterclass para falar sobre previsão orçamentária, que é a minha área, que é a área de gestão, que é a área financeira. Então, assim, o que a gente puder contribuir também, eu tenho certeza que nós vamos contribuir muito. Genial. Porque a LLZ vai investir nisso, em elevar o ramo condominial a um patamar cada vez melhor. Porque isso, quando a gente eleva o nosso ramo condominial, todo mundo vem junto, vai ficando melhor, as pessoas vão tendo mais conhecimento, as pessoas vão contratando melhores empresas e vai crescendo todo mundo em bloco. Então, o principal objetivo nosso é esse, é levar tranquilidade e previsibilidade financeira para os condomínios, para os síndicos, por meio do nosso principal produto, que é o de receita garantida, que é acabar com o problema de inadimplência do condomínio. Então, todo mês, independente dos condôminos pagar ou não, o dinheiro vai estar na conta do condomínio. E, além disso, a gente investir. Estamos investindo em muitos produtos junto com o Banco BTG. Temos parceria com o Banco Inter, estamos criando uma parceria bem legal. Então, assim, com várias empresas para a gente criar produtos legais para o condomínio, porque os condomínios não tinham acesso financeiro no passado. Você falou aí no início do nosso papo, não abria nem contas, porque os bancos não sabem nem abrir conta para condomínio. Agora a gente já faz empréstimo e financiamento via o Banco BTG, a gente tem vários seguros que a gente distribui para os condomínios, vários produtos de antecipação de receita. Então, assim, tem uma série de produtos que estamos trazendo, financeiros, securitários, para melhorar cada vez mais
a experiência do síndico, a experiência da administradora e levar mais tranquilidade para o condomínio. E para quem está nos ouvindo e gostaria de chegar até a LLZ, qual que seria o melhor canal? O melhor canal é no nosso site, llzgarantidora.com.br. Lá tem formulário que consegue contato com a gente via atendimento, para o nosso time comercial, para conhecer a empresa. Lá também tem o WhatsApp, que eles já conseguem falar. Também tem nossas redes sociais, LLZ Garantidora no LinkedIn. Legal. Tem gente que gosta de trabalhar com a gente, no LinkedIn LLZ Garantidora, no Instagram também LLZ Garantidora. O meu Instagram também, meu LinkedIn, Zener Costa, eu tenho trazido esse ano cada vez mais conteúdos para o ramo condominial como um todo. Legal, excelente. Podem nos procurar lá que vamos ter o prazer em atender o máximo de condomínios, condôminos possível aí, parceiros. Show, excelente. Zener, gostaria de agradecer em nome da Yukondo a participação tua aqui no nosso episódio, trazer esse monte de informação para esse público que está aqui com a gente, que está sedento, né, por como conseguir aprender mais sobre a gestão condominial e para quem é morador entender como que você pode fazer para reduzir a sua taxa condominial, também saber as melhores formas de você ajudar o síndico a fazer a gestão, porque não é só ficar cobrando, né? Também tem que ajudar, tem que contribuir, afinal de contas, é o teu patrimônio que está ali em jogo. Então, se você deixa isso de lado, negligencia isso, você vai desvalorizar o seu próprio patrimônio. Então, tem que ajudar, contribuir e a gente levar esse profissionalismo. Você que está nos ouvindo, aproveita, deixa seus comentários aqui embaixo, a gente lê todos os comentários e faz essas respostas, normalmente durante os nossos episódios, como os comentários que vocês mandaram aqui e os temas como garantidora. A pedido de vocês, temos aqui o Zener da LLZ Garantidora nesse maravilhoso episódio. Em nome da Yukondo, gostaria de agradecer você por mais esse episódio do Fala Condomínio e até a próxima.